Hoje nós vamos fazer aqui um pãozinho gostoso aqui na casa do meu compadre Décio, minha comadre Leonice. Vamos fazer um pãozinho aqui, que é o pão que eu costumo fazer na minha casa. É uma receita de pães caseiro que a gente vê os outros fazendo por aí e a gente vai aprendendo. Esse pão tem ficado muito gostoso. Os ingredientes que a gente utiliza são esses simples aqui que qualquer um tem na sua casa. É o sal, é a farinha, são os ovos, açúcar, o leite e o fermento. Eu prefiro utilizar esse fermento aqui, o fermento biológico, ele tem sido melhor do que aquele biológico de massinha. Esse daqui tem dado um resultado melhor nos pães que eu tenho feito. E a farinha também, ela tem um segredinho que a gente usa na farinha, é a quantidade de proteína que a farinha tem. Por exemplo, essa farinha aqui ela tem 6 gramas de proteína. Isso é muito interessante. Quanto mais proteína ela tiver, mais macio fica o pão. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer aqui só esponja. É um preparado que a gente faz aí por 30 minutinhos, para que ela possa crescer, para que o fermento possa se alimentar e depois a gente preparar a massa. Eu uso 8 colheres de açúcar para esse pão. 1, 2, 7, 8. Vamos utilizar aqui 2 xícaras de leite. 1 quilo de farinha, ele é suficiente para fazer esse pão com apenas um pacotinho desse fermento aqui. Só que aí ele vai depender muito do líquido. Então isso daqui é só aquilo que a gente chama de esponja. Vamos lá misturar bem esse açúcar aqui. Vamos colocar nosso fermentinho aqui, que os bichinhos possam se alimentar aqui desse açúcar, né? Olha, cheio de bichinhos. Fazendo um pão bonito, né? Tem que ser. Encher ele bem. E agora aqui eu vou colocar 8 colheres de farinha de trigo, na mesma proporção do açúcar. Mas 8 colheres é a base que eu utilizo para fazer essa esponja aqui. Mexe bem e mistura bem o fermento. E você tem que deixar o fermento e o açúcar se alimentar bem para que ele possa crescer. Aí nós vamos entrar com a margarina, com os ovos e com sal. Essa é a última parte desse pão caseiro. Até a cor do fermento é bonita, tá? Um marronzinho bonitinho, né? Aqui tá bom, ó. Aqui pode deixar ele aqui, ó. Essa pelotinha aqui, depois ela vai se desfazendo. Agora nós só vamos cobrir esse cara aqui e deixar ele descansar aqui por uns 30 minutinhos e pronto. O segredo é não deixar entrar ar aqui, tá? Deixa ele aqui bem cobertinho, deixa ele aqui. Esses ovos aqui são caipiras, são ovos pequenos, eu sou acostumado a trabalhar com alguns ovos grandes. É interessante quebrar os ovos separadamente, porque o supermercado Extra é especialista em vender ovo podre. Então você compra os ovos no supermercado Extra, mas você tem que usar no dia e olha lá se tiver todos bons. Então pessoal, já passou 30 minutos aqui, eu deixei ele, você vê, às vezes vai ter alguns, dependendo da temperatura, ele vai subir mais. E agora eu vou acrescentar os demais ingredientes e a gente vai mexer aqui e fazer a nossa primeira massa. Está faltando aqui então os ovos, né, como eu disse, né, são 3 ovos que eu já quebrei separadamente. Eu vou colocar esses caras aqui. Olha que bonitinho que vai ficando aqui a nossa massa. Agora nós vamos pegar a nossa margarina. Eita, essa daqui vai deixar o pão amarelinho, hein? Quando eu falei da farinha, que a farinha tinha tanto de proteína, tinha 5, tinha 6. Se ela tiver menos proteína, pode acrescentar um pouco na margarina, que a margarina ela dá uma textura legal no pão, ela deixa o pão bem macio. E se ela tiver bastante proteína, não precisa pôr muita margarina, não. Eu vou trabalhar só com 2 colheres e não vou utilizar óleo. Ah, outro detalhe, margarina... não tem segredo do negócio de marca, não. A marca mais barata que você tiver é a melhor que tem. Farinha também, ela não tem esse negócio de marca. Pode usar uma farinha mais barata que o pão fica gostoso do mesmo jeito. Bem misturadinha, depois o resto a gente mistura na mexida da farinha. E agora nós vamos colocar o nosso sal que eu falei que a gente deixa por último. Como essa margarina não tem sal, então eu vou colocar uma colher bem generosa de sal aqui. Quando a margarina tem sal, você coloca menos sal, não precisa colocar mais. Mas pode ser a gosto também. Pode colocar farinha, não tem problema nenhum. Se caso você estiver colocando farinha nele e de repente quando você der o ponto nele, ele ficar um pouquinho duro, aí você pode colocar um pouquinho de leite nele ou um pouco de água. Eu como só trabalho com leite, mas pode usar o leite ou a água, não tem problema nenhum. Quem modela a massa do pão é você. Essa é a grande realidade. Não é negócio de medida, não sei o que. A medida serve para ter o parâmetro de gosto, sabor. Mas quem modela mesmo uma massa de pão é você. Agora tem que sovar bastante ela, misturar até ela dar o tom da massa, né? Você quer ver a abertura depois é que demora, porque aí você vai abrir, você vai trabalhar a massa de novo. Aqui. Se eu estou fazendo assim, aí tem gente que vai falar assim, ah, mas eu não tenho força para fazer desse jeito. Não é força, é jeito, cara. Nós vamos fazer 6 pães e vamos dividir em 2 formas. E na hora que a gente for assar ele, a gente vai levar junto no forno um pouco de água em uma outra vasilha. Que aí o pão não gruda na forma
e mantém a casca do pão fina, né? Ela não fica, né? Porque senão fica cascudo o pão. Tem gente que costuma untar a forma e levar o pão ao forno sem água e sem borrifar a água no forno. Tem outros que costumam borrifar. Mas a massa está perfeita, cara. E depois, quando você for abrir também, se for preciso, você pode pôr mais farinha, não tem problema nenhum. Olha que massa linda, gente, vai. Elástica, mas não gruda, entendeu? Isso é o ponto de massa de pão. Porque tem as pessoas que não sabem o ponto de você abrir a massa, aquela coisa toda. Você pega um copo com água, joga uma bolinha da massa dentro. Quando a bolinha subir, você já pode trabalhar a massa novamente. Isso nós aprendemos com nossas mães, nossas avós. Eu acho que tá de bom tamanho essa massa. Bonita, linda. Olha que massa linda, ó. Fazer esse corte nela que é pra massa descansar. E eu ainda vou, depois eu vou chegar a farinha nela ainda. Você pode ver que ainda tá meio grudentinha. Vou tirar uma bolinha aqui, colocar dentro de um copo com água. E aí quando essa bolinha subir, a gente trabalha essa massa de novo, já modelando os pães. Olha, a bolinha foi lá pro fundo. Ela pode demorar de 45 minutos, 1 hora, depende muito da temperatura. Então a partir do momento que a bolinha subiu, então aí já é hora da gente abrir o cara. O cara já deu uma enxadinha aqui também já. Olha só, essa bonita, né? Inchou bem. Vou colocar aqui na mesa. Eu vou dividir essa massa. Uma aqui. Aí nós vamos modelar o pão. Esse daqui tem uma frescurinha que a gente faz com ele. Uma trabalhadinha. Olha que massa linda. Bem salgadinho. Ou você usa o pau de macarrão, ou você pode usar uma garrafa, uma caneca, não vai ter problema nenhum. Ela já tá lisa, ó. Tem gente que usa cilindro. Olha, tá muito fina a massa, ó. E ainda é grudenta ainda, né? Vou jogar um pouquinho mais de farinha nela e a gente dá um tom nela aqui. Tá, assim. Assim. Vai ficar um pão gordinho aqui nessa. Fazendo isso aqui já vai modelando os pãozinhos aqui, ó. Olha como é que tá grudando a danadinha ainda, ó. Já fez o primeiro pãozinho e bota na assadeira aqui, se ele não abrir muito. Ele não abre muito. Aqui já veio mais completa, viu? Ó, bonitinho. Carinha bonita. Uma primeira bandeja, porque vai ser 2 bandejas, são 6 pães. Foi quando ela subir, a hora de levar o pão passar. Então você não precisa de relógio. Então a gente usa 2 vezes a bolinha. A primeira vez, quando primeira você... vez para abrir os pães. Aí você põe a bolinha para esperar crescer de novo. A bolinha já subiu, agora vamos acender. Subiu, acende o forno, deixa aquecer um pouco. Vamos levar o forno já está pré-aquecido, 15 minutos. Você tem que saber do teu forno. Por exemplo, se ele queima mais pro fundo, ou se ele está regulado, tudo bem. Mas se ele assar primeiro o fundo e depois a frente não, ou vice-versa, a gente virar a assadeira no meio do tempo. Pão não tem aquele lance de bolo que você abre o forno e murcha, sabe? Pão não tem essa frescura. Foi colocada ali uma vasilha com água para que o pão não grude na assadeira e para que a casca dele fique fina. Aí ela vai evaporando essa água aí. É isso, agora é só esperar assar, passar manteiga e comer. Se tiver bom a gente come, se não tiver não come. Aqui nós já desligamos o forno, vamos deixar ele pegar mais uma corzinha aí. E daqui a pouco a gente tira ele para descansar um pouco fora. Só deixar ele chegar um grauzinho aqui agora, depois a gente tira. Esses são os pãezinhos, ó. Olha que maravilha. Você pode ter certeza que se grudou muito pouco, ó. Olha lá, o padre está trazendo uma outra ali. Ficou delícia, hein? Agora vai deixar ele descansar um pouco. Quando ele chegar na temperatura quase normal, aí que você corta, senão ele dá uma baixada. Vou cortar um aqui para você ver. Você vê como é que solta, Celso? Só a água. Olha, Celso. Por que eu faço esse pão desse jeito? Por que eu uso aquele tanto de açúcar? Por que eu uso a margarina e não o óleo? Porque eu como ele sem margarina. Entendeu? Para comer ele puro. Não precisa de requeijão, não precisa de margarina. Eu sempre quis criar um pão para comer ele puro. Dá um pedacinho para quem está atrás da câmera, lá atrás da câmera assistindo. Pode pegar, pode pegar. Show de bola. Gente, mas ficou uma delícia mesmo, hein? Ficou muito bom. Tchau! Eu saí assim.